Você sabia que é possível programar esse cara aqui? Isso aqui é um display touchscreen, onde atrás dele a gente tem um microcontrolador, que é um ESP32S3. Esse aqui é o ESP32S3, e vocês podem ver que aqui ele tem alguns pinos livres, que a gente pode estar utilizando para conectar sensores e atuadores para a gente fazer um projeto bem top. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas qual ferramenta que é utilizada para programar esse display? Uma ferramenta muito utilizada é o Scoreline Studio. O Scoreline Studio ele trabalha com a biblioteca LVGL, que ela é utilizada para desenvolvimento de interfaces em sistemas embarcados como esse display. A grande vantagem do Scoreline Studio é que ele é uma ferramenta low-code. Você não precisa estar programando linha por linha do LVGL, o que muitas vezes se torna complexo. Para cada display, você tem que fazer algumas configurações para adequar o código LVGL com a tela do display, porque cada tela ela é feita de uma forma diferente, com fabricantes diferentes, com microcontroladores diferentes. Eu pretendo estar trazendo essas informações no meu canal do YouTube, onde eu vou estar fazendo um vídeo mais longo, mais detalhado da programação desse display aqui. Então, se você tiver interesse, já segue aqui o canal no YouTube, beleza? Eu vou estar ligando aqui o display para vocês verem a interface que foi programada utilizando o Scoreline Studio, também para explicar para vocês como é que vai funcionar a interação aqui com essa interface. Então tá aqui a interface desenvolvida no Scoreline Studio. É um sistema de controle de umidade e temperatura, onde o usuário vai ter acesso aqui à leitura atual do sensor de umidade, ele vai conseguir definir set points de umidade alta e umidade baixa. A bomba aqui ela pode estar ligada ou desligada, né? Se a umidade for baixa, a bomba vai ligar e vai indicar aqui na tela que a bomba está ligada, por exemplo, marcando esse checkbox aqui. Aqui também tem a tela de controle de temperatura. Então, mesmo esquema da tela de controle de umidade, aqui com os valores da temperatura. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lucas e nesse vídeo a gente vai estar explorando como a gente pode fazer para programar um display touchscreen para uma aplicação de controle de umidade e temperatura. Então, a gente vai estar utilizando o sensor de umidade e temperatura conectado a esse display para conseguir monitorar os valores de umidade e temperatura e exibir na tela no display. Eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando utilizando o display LCD. Agora, nesse caso, vamos estar utilizando um display desse tipo aqui. Vou pegar ele aqui. Ele é um display que é touchscreen com um ESP32S3 atrás dele. Então, aqui está o ESP32S3. E eles têm alguns pinos digitais, depois eu vou estar mostrando a pinagem dele na tela do computador para vocês, para a gente estar programando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue esse canal, dá o like no vídeo e vamos ver como a gente faz para programar esse display. Então, pessoal, bora dar uma olhada aqui nos pinos disponíveis para a gente trabalhar com esse display, né? Então, esse ESP32S3 aqui, ele está disponibilizando alguns pinos para a gente estar ligando sensores, atuadores, né? Outros pinos estão sendo utilizados para as funcionalidades desse sistema embarcado aqui, né? Mas a gente tem disponíveis aqui um conjunto de 8 entradas, tanto digitais como analógicas, que a gente pode estar utilizando. Aqui mais duas, um pino de 3V3 e um GND. Aqui a gente tem 5 volts, comunicação serial também, e mais um GND aqui que a gente pode estar utilizando. E essa conexão é a mesma que essa, só que o cabo aqui ele é diferente, né? Então esse display ele pode ser programado, a gente pode estar utilizando ferramentas para programar a interface, né, gráfica desse display e interagir com o que a gente quiser, né? Sensores, atuadores. Nesse caso a gente vai estar utilizando sensor de umidade, mas você pode estar acionando um motor, acionando uma bomba, né? Ligando, controlando um servo com o display, né? Então aqui vai da sua criatividade aí. E para a gente programar, a gente vai estar conectando um cabo aqui, USB-C, né, para passar o programa, né? O programa, vocês vão ver que ele é bem grande, ele é pesado, né? Mas ele vai estar permitindo a gente construir uma interface bem bacana aqui, né? Então esse é uma base dos conjuntos de pinos que a gente vai estar utilizando. Então, pessoal, tem esse repositório aqui no GitHub, vocês podem estar acessando esse link, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, que contém alguns arquivos que a gente vai estar utilizando para programar esse display, algumas configurações iniciais, né? Vocês podem estar vindo aqui e fazer o download do zip aqui desse repositório. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui algumas aplicações que podem ser utilizadas, né? Ele tem aqui
uma demo, né, para esse display. E aqui tem alguns arquivos interessantes, né, que a gente vai estar utilizando, como o código que está responsável pelo controlador do display. Então, o controlador desse display, ele é esse daqui, ó, AXS15231B. E cada display que você for programar, ele tem um controlador diferente. Então, o código de cada controlador, ele muda. Então, se você está com um display diferente, você tem que procurar encontrar o controlador desse display, não é o controlador do ESP, tá? Esse controlador aqui ele é relacionado ao display, que é ele que vai estar possibilitando a gente escrever algumas funções de DISP Flush, que vai ser responsável pelo toque da nossa tela e vai estar controlando a interação com o nosso toque, né? E isso quem faz é esse controlador. Então, toda vez que você for programar um display touchscreen, você precisa saber qual é o controlador desse display para você estar programando ele. Na maioria das vezes já tem referências de programação dele, você já vai conseguir pegar alguns códigos prontos, mas caso você tenha um display diferente desse, é interessante que você saiba qual é o controlador desse display, né? Então a gente pode ver aqui, ó, nesse arquivo port C, que a gente vai ter a função DISP Flush, aqui ó, LV DISP Flush, que é quem vai estar fazendo a comunicação com a tela, né? Quem vai estar responsável por interpretar os toques do nosso dedo na tela, certo? Então é interessante que você conheça o controlador do seu display. Uma coisa muito interessante na programação desse display é o disparo de eventos. Toda vez que eu interajo com o display, são gerados eventos, como por exemplo, quando eu clico no campo para digitar o set point de umidade alta, é disparado um evento que vai fazer com que abra o teclado para o usuário digitar. Quando eu clico no certinho do teclado, é disparado um evento para salvar esse dado e processar ele, fazer esse dado, esse valor do set point acionar ou desacionar uma bomba, por exemplo. Então é esse disparo de eventos que vão dando a funcionalidade para o sistema embarcado, e isso é possível fazer no Scoreline Studio, né? Você não precisa, no caso aqui eu não programei o que está acontecendo dentro da função, isso eu programei por fora na Arduino IDE, porém no Scoreline Studio eu falei o seguinte: quando clicar no campo de setPoint, abre o teclado e dentro dessa função, que é a define setPoint umidade alta, eu fiz o processamento desse dado, beleza? Então, na hora de passar o código, a gente precisa configurar também algumas coisas, ó. Primeiramente, a nossa placa, você precisa ter o ESP32 instalado no seu Arduino IDE. Você vai vir aqui e selecionar a ESP32S3 Dev Module, né? Essa é a placa que está nesse display. Quando você seleciona, você vai ver que vai aparecer várias opções aqui. Isso que eu estou mostrando aqui tem no GitHub, tem nesse tutorial, eu estou seguindo a documentação lá. Então, algumas coisas precisam ser configuradas, né? Primeiro campo aqui, ó, esse aqui, USB CDC on boot, vocês vão colocar como enable. Outra coisa, a flash mode. Então, bora passar esse programa aqui. Mas antes disso, a gente precisa entender que algumas configurações devem ser feitas aqui. Isso você encontra no repositório do GitHub, mas basicamente, depois que você selecionar ESP32S3, você vai ter que mudar esse campo para Enable, esse campo para 120 MHz, esse campo para 16. Você vai precisar mudar aqui também para OPI PSRAM, Programmer ESP Tool,
E o esquema de partição aqui você precisa mudar também. Para esse aqui, Hug App 3 MB, no OTA 1 MB aqui. Feito isso, a gente consegue passar o programa. Então, lembrando que está tudo configurado já, o controlador do display, a interface gráfica LVGL. Então, eu vou estar passando esse programa aqui. Beleza, então, passei o programa aqui para o display. E a gente pode ver aqui que tem um valor alterando aqui. Esse valor ele tá assim porque eu não tô com nenhum sensor conectado no pino 5 do display. Então ele tá pegando um valor flutuante aqui, mas vocês podem ver que ele tá atualizando a interface, né? A interface está sendo atualizada de forma correta aqui. Se eu conectasse um sensor no pino 5 do display, ele ia apresentar os valores da leitura de umidade normalmente, beleza? Então esse valor aqui ele está flutuando porque aqui para facilitar a gravação, né, eu precisaria conectar nesses pinos aqui do display, né? E daí o valor da umidade seria alterado, né? Como não tem nada conectado, ele está alterando aqui. Mas o interessante é a gente observar a interface, né? Então, aqui teria o valor da temperatura também, com um sensor de temperatura conectado, né? Então aqui, ó, a gente pode definir set points. Então eu vou clicar aqui na tela. Vocês podem ver aqui no computador que aonde eu clico, ele me retorna a posição x, y, as coordenadas aqui de onde foi que eu cliquei. As coordenadas, elas seguem essa ordem. Elas começam aqui de cima, x e y. Então aqui eu cliquei 269, 308. Então eu vou definir um valor de set point, por exemplo, 30 graus. Vocês podem ver que o set point aqui foi definido como 30, que é aquela função lá que a gente viu no arquivo UI events.c. E eu também estou convertendo esse valor de umidade para um valor que o meu ESP32 pode processar, porque o valor 30 é um valor que, considerando que vai de 0 a 100%, então eu converto esse valor fazendo com que uma umidade de 30 seja um valor de 2.867 para o ESP32, né? Porque esse valor ele pode variar. Se eu colocar 100%, digitei aqui no display, 100%, aqui o valor é zero, né? Então são valores que o meu ESP32 processa. Se eu colocar uma umidade de zero, a gente vai ver 4.096, 4.095, né? Porque a minha resolução aqui é de 12 bits, então tem os valores de umidade variando de 0 a 4.095. 0 sendo 4.095 e 100 sendo 0, né? Conforme eu defini antes, aqui. E é esse valor que vai ser processado para acionar ou não acionar uma bomba, por exemplo, alimentando, que vai estar regando uma planta, por exemplo. Então, pessoal, passei o código aqui para o display e vamos estar dando uma olhada no comportamento aqui, ó. Toda vez que eu clico na tela, é gerado aqui no meu monitor serial a posição que eu cliquei, variando aqui de 0 até 480, de 0 até 320, que são as dimensões da minha tela, que estão aqui. Então o X aqui é interessante porque o plano cartesiano ele é um pouco diferente, ó. O X ele é nesse eixo e o Y é nesse eixo. Então ele pega essa coordenada aqui, X, Y. Aqui a gente pode ver esse valor de
que está variando aqui 2.560, 2.600%. Isso tá assim. Aqui a gente pode ver esse valor aqui variando, que ele representa a leitura do sensor, né? Porque eu não tenho nada conectado aqui, por uma questão para facilitar a minha gravação aqui, mas eu tenho no pino 5 aqui um sensor de umidade conectado. Então, ao invés dele mostrar esse valor, né, 3.000% ali, ele vai mostrar o valor do sensor de umidade, o valor lido pelo sensor, né, que é a função que a gente está chamando aqui no nosso loop, esse UI Screen 1 Update Analog Read, né, que a gente codificou ela aqui, ó. É uma função bem simples, ela lê o valor do pino, armazena numa variável e converte, né, o valor por uma string para mim facilitar quando eu mostro aqui. Então esse valor que está sendo exibido, ele é uma string, e eu exibo no meu display aqui atualizando a label, que é a label, ela é essa caixinha aqui, o texto que está dentro dela, e daí tem essa função aqui da biblioteca LVGL, que é o setText, onde eu passo o campo que eu estou utilizando e o valor que eu quero atualizar. Então essa label aqui, ela tem o nome de UI S1 leitura umid, e o valor que vai estar dentro dela é o value string, que foi convertido aqui para string para ser exibido na tela. Então, da mesma forma, vai ser feito com o sensor de temperatura aqui, né? Então, navegando aqui para a próxima tela, a gente tem aqui o valor da leitura do sensor de umidade. Nessa tela ele não está sendo atualizado, porque eu chamei essa função somente na tela 1 por enquanto, mas o mesmo valor que está sendo mostrado lá vai estar sendo mostrado aqui. E aqui entra aquela questão dos eventos que eu falei, né? Quando eu clico nesse campo aqui, ó, é disparado um evento que vai abrir o teclado, onde eu posso estar digitando o valor do meu set point, por exemplo, 30 graus. E se eu vim aqui no arquivo UI events.c, eu tenho a função que vai definir o valor do set point. Aqui a gente pode ver que vai estar printando no monitor serial. Então quando eu der o OK aqui, ele vai estar printando no meu monitor serial. Então eu defini o valor 30 graus e converto esse valor de 30 graus para um valor que pode ser processado aqui pelo ESP32, e é esse valor de 2.867 que vai estar sendo utilizado para acionar ou não acionar uma bomba. Então esse é o valor que está sendo processado, né? Esse é o valor que está sendo exibido na tela para o usuário, que é em graus, né? O valor em graus. Quer dizer, em graus não, né? Umidade e porcentagem, né? A temperatura aqui é em graus, né? Além disso, aqui a gente pode estar atualizando a checkbox para ligada ou desligada, né? Conforme a bomba estiver ligada, a gente pode alterar o valor desse campo aqui. Então vejam que a biblioteca LVGL aqui, em conjunto com o display, com a ferramenta do Scoreline Studio, permite a gente ter uma tela aqui bem versátil para controle e supervisão de alguns processos, né? A gente poderia fazer uma tela no Scoreline com um acelerômetro. Então você pode colocar no carro, por exemplo. Então você coloca aqui atrás, você embarca um sensor, né? Aqui, um acelerômetro, e você pode estar calculando aí a velocidade de um carro, ou você pode andar de bicicleta e ter uma tela assim que mostra os valores em tempo real, atualizando. Você tem N formas de fazer projetos muito legais com esse display. Então pessoal, eu estou aqui na Arduino IDE para apresentar o código que foi utilizado nesse projeto para vocês, como que funciona os arquivos. A gente pode ver que tem bastante arquivo aqui, né? Isso aqui é uma mescla dos arquivos que eu baixei lá do GitHub, do repositório referente ao display, mais
alguns arquivos que foram gerados pelo Squareline Studio, que foi o software que eu utilizei para construir a interface gráfica, que é esse software aqui, ó, Squareline Studio, que a gente pode estar construindo interfaces utilizando a biblioteca LVGL, né? Então, para a gente não precisar vir aqui e digitar o código LVGL na mão, a gente faz aqui graficamente, a gente exporta o projeto, ele gera os arquivos referentes ao nosso projeto para a gente colocar aqui. E aí aqui a gente pode fazer as alterações que forem necessárias. Vocês podem ver aqui que são vários arquivos, né? E aí uma dica que eu vou dar para vocês, na Arduino IDE tem o atalho Ctrl Shift E. Se você pressionar Ctrl Shift E, vai aparecer essa aba aqui, ó, que é uma interface muito similar ao VS Code, onde a gente consegue adicionar novos arquivos, adicionar novas pastas, que por padrão não aparece aqui, mas se você digitar Ctrl Shift E, vai aparecer aqui. Então, para o projeto que tem vários arquivos, é mais interessante, né? Em um sistema embarcado aqui, se você for desenvolver que tem vários arquivos, uma organização de pastas mais precisa, você pode estar utilizando essa aba aqui, ó, que daí aqui aparece o nome do projeto, da pasta, e aqui os arquivos, né? Muito similar ao VS Code, para quem utiliza também. Então vamos dar uma olhada aqui no programa, né? Em relação à interface, eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando como que eu fiz para programar a interface, como que você cria o projeto no Squareline Studio, como que você exporta também, para você estar criando seus projetos aí. Então aqui o que é interessante vocês saberem, já tem os arquivos exportados do Squareline Studio que representam a interface que foi apresentada no início do vídeo, certo? Então eu vou estar dando uma passada nos arquivos principais aqui, porque são vários arquivos, né? Aqui aqueles arquivos referentes ao controlador do display que eu tinha comentado com vocês, né? Que é preciso ter para o display se comunicar com o controlador, né? Aqui é o arquivo .ino. Então a gente tem as configurações iniciais, a gente inicializa a UI, a interface. Aqui a gente atualiza a interface, né? A GUI, Graphic User Interface. E aqui a gente criou uma função que é responsável por atualizar no display o pino analógico 5, o pino 5, né, que vai estar fazendo a leitura de umidade. Então essa função a gente criou no arquivo UI Screen 1, né, porque são várias telas, né. Então vamos começar por esse arquivo aqui, que é o UI Screen 1. Esse arquivo aqui ele é responsável por mostrar a interface na tela do display. E esse código aqui foi gerado pelo Squareline Studio. Ele não foi completamente gerado porque depois que ele foi gerado eu entrei aqui e modifiquei conforme o que eu preciso, né? Por exemplo, eu criei essa função aqui que é para atualizar na interface do display a leitura do valor analógico do sensor. Isso eu não fiz pelo Squareline, eu fiz por fora. Então o projeto ele é feito em várias etapas, o projeto desse sistema embarcado. Porque a gente desenvolve no Squareline utilizando interface gráfica, ele exporta, gera um código LVGL e aqui a gente pode ir alterando esse código conforme as nossas necessidades. Então isso aqui é o que o Squareline gerou, é o LVGL. Aqui a gente pode modificar também, se a gente modificar isso aqui vai interferir na interface do display. E aqui embaixo a gente tem essa função que vai estar sendo chamada para atualizar o valor da umidade. Então assim como a gente atualizaria num display LCD, a gente está atualizando aqui utilizando o LVGL e a gente está chamando essa função aqui no loop. Então ele vai ficar atualizando ali em tempo real esse valor, beleza? Então essa foi a Screen 1, vou estar passando agora para um outro arquivo importante. Então aqui eu vou estar mostrando outro arquivo que é esse UI events.c, onde a gente define o valor do setpoint aqui, por exemplo, da umidade alta. Então essa função eu declarei ela utilizando o Squareline Studio, só que eu escrevi ela aqui na mão. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu clico no lugar para definir o setpoint de umidade alta, é gerado um evento
E esse evento ele faz primeiramente abrir o teclado. Quando eu clico no certinho lá do teclado, depois que eu digitei o valor de umidade, esse valor ele é salvo e processado, né? Então ele define o valor de umidade aqui, valor de umidade, e printa aqui na serial, né? Vou estar fazendo um teste depois para vocês verem dessa função aqui quando eu defino o set point de umidade alta, beleza? Da mesma forma eu farei pros outros set points, né? Temperatura alta, temperatura baixa e assim por diante. Aqui, para ficar mais simples aqui pra gente entender, eu coloquei somente o de umidade alta. Beleza, então passei o programa aqui pro display e a gente pode ver aqui que tem um valor alterando aqui. Esse valor ele tá assim porque eu não tô com nenhum sensor conectado no pino 5 do display. Então ele está pegando um valor flutuante aqui, mas vocês podem ver que ele está atualizando a interface, né? A interface está sendo atualizada de forma correta aqui. Se eu conectasse um sensor no pino 5 do display, ele ia apresentar os valores da leitura de umidade normalmente, beleza? Então esse valor aqui ele está flutuando porque aqui, para facilitar a gravação, né, eu precisaria conectar nesses pinos aqui do display, né? E daí o valor da umidade seria alterado, né? Como não tem nada conectado, ele está alterando aqui. Mas o interessante é a gente observar a interface, né? Então aqui teria o valor da temperatura também, com um sensor de temperatura conectado, né? Então aqui, ó, a gente pode definir set points. Então eu vou clicar aqui na tela. Vocês podem ver aqui no computador que aonde eu clico, ele me retorna a posição x, y, as coordenadas aqui, de onde foi que eu cliquei. As coordenadas, elas seguem essa ordem. Elas começam aqui de cima, x e y. Então aqui eu cliquei 269, 308. Que é mais ou menos esse ponto aqui, ó, 269 na parte de cima e 308 na parte de baixo. Então, eles me retornam aqui a posição que eu cliquei, ó, 269, 308. 269 vindo daqui e 308 vindo daqui. Foi onde eu cliquei. E agora eu vou colocar um valor, por exemplo, o valor 30. Coloquei 3.0. Vocês podem ver que a navegação então eu vou definir um valor de set point, por exemplo 30 graus. Vocês podem ver que o set point aqui foi definido como 30, que é aquela função lá que a gente viu no arquivo UI events.c. E eu também estou convertendo esse valor de umidade para um valor que o meu ESP32 pode processar, porque o valor 30 é um valor que, considerando que vai de 0 a 100%, então eu converto esse valor fazendo com que uma umidade de 30 seja um valor de 2.867 para o ESP32.